Abra comigo Gênesis 19, por favor, versículo 1. Diz-nos assim essa poderosa palavra de Deus. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu, bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, eu confesso que eu estava intencionado a compartilhar uma outra mensagem hoje, mas estou aqui ativando meu segundo ajudador, relógio. Quando eu meditava nesse texto, aquilo que eu tinha a intenção de compartilhar com os irmãos, o Senhor fez arder fortemente o meu coração nesse texto, meditando hoje. Por quê? O versículo 4, ele fala algo estarrecedor que talvez eu nunca tenha me atentado. Eu me atentava ao detalhe do versículo 11, que já leremos mais à frente, quando fala sobre que desde o menor até o maior foram feridos, de cegueira pelos anjos, mas eu não havia me atentado no versículo 4 ainda, de forma mais detida, que desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, ou seja, uma sociedade adoecida pelo pecado. Não é que tinha um bairro, alguma localidade, alguma região, alguma rua, alguma casa, e nós vamos ver que até nem uma casa sequer que não estivesse na prática do pecado. De todo canto, uma sociedade adoecida pelo pecado. E isso me fez lembrar de algumas notícias que eu vi essa semana, que eu fiquei estarrecido com todas elas. Uma eu vou falar não é dessa semana, de algumas semanas atrás, mas eu vou mencionar também algo que eu acompanhei, soube. Eu vi essa semana, não me lembro se eu vi ontem ou foi anteontem, eu já não lembro. Se estamos aqui, então hoje é quarta, então não sei quando foi, se foi terça ou se foi segunda. A notícia de um menino de 10 anos de idade que matou a facada um colega, um vizinho, porque esse colega tinha apartado uma briga anterior desse garotinho com a outra rapaziada. Ele se meteu para apaziguar a situação. Esse menino de 10 anos, um ano mais novo, foi lá e matou a facada. Pegou a faca na cozinha e matou, lá em Franco da Rocha, em São Paulo. Eu fiquei chocado, irmãos, quando eu li isso. Uma criança matando a outra porque ela apartou uma briga. Quantas vezes você já apartou briga? Eu já algumas, boas vezes. E agora imagina uma criança, imagina crianças que geralmente brincam, se desentendem,
mais rapidamente se resolvem. Crianças se resolvem mais rápido do que nós. Eu vejo isso, assim, costumeiramente eu vejo isso nas crianças. Então, pensa numa criança, no grupo de crianças, se desentendem por alguma coisa, começam a brigar, rolam pelo chão, saem no tapa, no soco, aquela coisa feia, mas que você sabe o que acontece. E aí sempre tem aquele que, que isso, menino, para, nós somos amigos. E aí, separou. O outro não vai, não gosta e mata, revida, se vinga do outro ter ajudado ele. Eu fiquei estarrecido. Eu ouvi no rádio, hoje pela manhã, de que um grupo de pessoas, incluindo parte deles idosos, assaltaram uma farmácia, fizeram a limpa nos medicamentos, lá no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, sendo que um desses senhores, ele era bem debilitado, chegava a mancar. Não sei se você ficou sabendo dessa notícia hoje. E aí eu estava acompanhando mais detidamente essa notícia, fui pesquisar na internet a respeito, e eu vi que esse senhor, que estava bem mais debilitado, ele já tinha, diz a polícia, que ele foi flagrado no ano passado, ano retrasado, 2021, assaltando uma drogaria em outro bairro do Rio, Bom Sucesso, e que ele foi pego também assaltando uma sapataria no centro do Rio. Ou seja, do menor ao mais velho, uma sociedade adoecida pelo pecado, irmãos. Pelo pecado. E eu não vou passar pano nos evangélicos, nos acontecimentos de domingo, não. Eu vi vídeos. Como dói, irmãos. Como dói. Nós dizemos que pertencemos a Cristo e fazemos o que fazemos. Sabe? Pessoas entrando nos lugares, nos prédios, e até do lado de fora também, mas dentro também, especialmente, dos poderes de governo, orando em línguas, no meio de uma invasão, sabe? Dizendo que, fazendo da tribuna lá do Congresso, dizendo que ali era que, não tem aquelas igrejas, algumas igrejas, que no altar eles colocam as cadeiras para os pastores assentarem, dizendo que ali, aquele local ali, onde fica o presidente, né, e os assessores ali, vice, etc., era a tribuna dos pastores. Eles gravando vídeo para dizer que, por meio daquela atitude, daquela invasão, Jesus agora ia reinar sobre o Brasil. Pessoas gravando vídeos e dizendo missionários. Sou missionário tal, assim, isso, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu vi vários vídeos, irmãos, vários. E eu confesso que eu fiquei, não é novidade, mas eu fiquei chocado também. Não vou entrar aqui no mérito da injustiça que está acontecendo com aqueles que foram presos, o distrato, né, com o ser humano. Não vou falar em relação a isso, porque o distrato com o ser humano, direitos humanos são direitos humanos de fato, tá? Não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar no mérito que teve gente que não chegou a invadir e ficou detida. Não vou entrar nesse mérito também. Eu estou entrando no mérito daqueles que, se dizendo de Cristo, invadiram e, inclusive, quebraram. Inclusive. Teve os infiltrados. Beleza. Também teve. Também. Mas não apenas. Eu fico chocado. A pessoa tem coragem ainda de gravar vídeo e publicar isso nas suas redes sociais, se dizendo de Cristo. Não pode passar pano para o pecado, não, irmãos. Até aqueles que deveriam dar bom testemunho, é uma sociedade adoecida pelo pecado, irmãos. Então você
defensor da ideologia do governo que assumiu? É óbvio que não. Se você me conhece, você sabe que não. Não precisa nem falar isso. Mas você sabe que não. Mas você já me ouviu falar daqui, desse lugar, que tanto uma ideologia quanto a outra não nos redimem do nosso maior mal. Uns têm a expectativa de que o governo e os seus pensamentos são os redentores dos seus males. Os outros pensam que a sua autonomia, a sua autogestão, a sua capacidade de gerir a sua vida com seus próprios recursos, com o seu conhecimento, com o seu estudo, achando que isso vai redimir a vida. Você já me ouviu falar isso algumas vezes. Só que os nossos problemas não são nem o que um lado defende, nem o que o outro. O nosso problema é o pecado. E quem nos redime dos nossos pecados é Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos redimir. Então não é porque os cristãos, de forma geral, têm suas exceções, lamento por isso, se dizem conservadores, que esse radicalismo, que essa atitude revolucionária, do jeito que tem acontecido, e aconteceu, a gente pode passar pano, irmão, não pode passar pano, não. Tem as injustiças? Tem, isso é uma outra coisa. Mas nós, como evangélicos, cristãos desse país, nós estamos adoecidos também no pecado. Algumas semanas anteriores, eu assisti a um vídeo acompanhando a respeito desses ajuntamentos aí em alguns locais pelo Brasil. Aí tinha uma live de uma pessoa dita pastor com um outro dito pastor e que ambos eram bem engajados politicamente. Você sabe o que eles falaram? Não sei se vocês chegaram a assistir isso. Eu fiquei assim, o que está acontecendo com a gente? Eles dizendo que a verdadeira igreja era aquela que estava sendo usada por Deus nas ruas, independente se congrega com irmãos em Cristo ou não, independente da fé que professe. A verdadeira igreja eram aqueles que Deus moveu o coração para estarem na rua lutando pelo país. Se você não foi para nenhum movimento desse, para eles, nesse momento, você não era igreja. Eu ouvi isso, irmãos. Eu ouvi isso. E eu ouvi nesse mesmo vídeo a pessoa dizendo, junto com o outro, que o Espírito, justificando assim, até porque, olha só, até porque diz a Bíblia, lá em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não importa se é ateu, se é do candomblé, se é espírita, se é ateu, não importa. O Espírito foi derramado sobre todos esses que ali estão. Eu falei, como assim, gente? O que está acontecendo com a Bíblia? O entendimento bíblico? Blasfêmia, irmão. Dizendo que o Espírito Santo habita em quem recebe, quem é incorporado por demônio. Que isso, irmãos? Blasfêmia. A quem exalta entidades, dizendo que essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo e que a profecia de Joel, derramar do Espírito Santo agora habita em todo ser humano. É uma sociedade adoecida pelo pecado, inclusive nós que nos dizemos de Cristo, irmãos. Inclusive nós. E quando eu li isso aqui hoje, isso mexeu muito comigo. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E é interessante, porque vá comigo a Lucas 17. A partir do versículo 26. Lucas 17, 26. Jesus falando, hein?
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o Senhor. Que maravilha, hein? Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Por que maravilha? Eu digo. O fogo só desceu do céu para destruir aquelas cidades quando o justo Ló saiu de lá. Da mesma maneira, a ira de Deus ela será derramada sobre esse mundo quando a igreja sair daqui. Quando a igreja for arrebatada, a ira de Deus será derramada sobre esse mundo. E é isso que Jesus está falando a respeito de Ló, numa sociedade preocupada em comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Ou seja, cuidar da sua vida, suas preocupações aqui na terra, seus prazeres, seus deleites, seus projetos pessoais. Vamos voltar para Gênesis, por favor. Qual é o contexto disso? Gênesis 13. Versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. O que aconteceu? Deus já tinha mandado Abraão a não estar junto da sua parentela. Ele leva Ló a tiracolo, lembra lá de Gênesis 12, né? Leva Ló a tiracolo, e os rebanhos deles crescem, aumentam, e a terra em que eles habitavam não era o suficiente para pastorear os rebanhos de um e de outro. Aqueles que os serviam como pastores do rebanho deles brigaram, estavam se desentendendo, então eles resolveram, para que eles, familiares, parentes, não brigassem, é melhor cada um ir para o seu lado. Abraão falou: ai Ló,
Escolhe aí, para onde você for, eu vou para o outro lado. Fique à vontade. Ló levantou os olhos e olhou para aquela campina maravilhosa que era antes de Deus destruir. O olho dele cresceu, é para lá que eu vou. Assim somos nós. O nosso olhar humano, ele cresce quando nós vemos coisas boas, bons projetos, bons empregos, bons locais de moradia, boas coisas que aos nossos olhos são boas, aos nossos olhos. Mas no mesmo capítulo que fala que para Ló aquilo era bom, a Bíblia diz que aquele lugar era um lugar de grandes pecadores. Alguns versículos separando um do outro. Às vezes, para nós, é um caminho maravilhoso, mas é um caminho de morte. Por quê? Nós tomamos decisões por nós mesmos. Nós deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso discernimento natural é muito falho, irmãos. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Então, nós não temos o conhecimento de todas as coisas. E às vezes até aquilo que está tão na cara, nós não nos atentamos. Se Ló, olha só, se Ló tivesse ido sondar a terra, entrou na cidade para ver como é que era, Brão, me dá uns 3, 4, me dá uns dias, só para poder ver aqui a região, aí eu tomo uma decisão, tá bom. Ia lá, sondava, ele ia saber que era uma terra de grandes pecadores, porque o pecado estava dominado do mais novo ao mais velho, de todos os bairros. Ele ia saber. Mas ele não quis nem sondar, ele olhou, opa, é isso que eu quero, é a bênção de Deus para a minha vida, ô glória! E o nosso olhar humano, falho, acaba nos levando para a morte. E ele foi para lá. O que acontece? No capítulo 14, vá por favor, né? Seguindo aqui, nos versos 1 a 11, nós vemos a guerra de 4 reis contra 5, isso inclui o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, tá? Lembrando que eram cidades distintas. O versículo 11 diz que tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Quando chega no versículo 12, olha o que a Bíblia diz. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Uma pausa aqui. Tem igreja que faz muita campanha, né? Os 318 de Abraão, né? Para dizer que você vai conquistar, né? Outro dia eu escutei isso aí numa rádio. Mas vamos lá. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, ficou cativo, ficou preso, foi levado como prisioneiro de guerra. Ele não só habitou num lugar cheio de pecado, como ele ficou preso, aprisionado. Aprisionado. E às vezes, a nossa inclinação para o pecado, porque a natureza do pecado ainda habita em nós, nos leva a situações que nos aprisionam.
Talvez você tenha olhado para aquelas campinas maravilhosas ali do Jordão e aquilo encheu o teu coração de expectativa. E a ida para esse lugar te levou a alguma prisão. Está te aprisionando talvez a uma prática do pecado. Te levando a uma prisão que isso me impulsiona a falar isso. Tem te dificultado a você ter um bom relacionamento com a tua família por causa dessa escolha que você fez. E você escuta a pessoa falar contigo, fala. Mas você é uma pessoa muito teimosa. E você não consegue entender que neste caso é Deus falando com você, não é a pessoa falando por si mesma. E você está preso lá e você está tendo um mau relacionamento dentro de casa por causa disso. Nós tomamos atitudes por nós mesmos e depois nós queremos culpar todo mundo. Não assumimos a responsabilidade pelas nossas atitudes. Não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos e deveríamos fazer isso. Capítulo 18. Verso 17. Vem um anúncio, da destruição da cidade, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso aqui para mim é sensacional. Deus sabendo que Abraão seria discipulador dos seus filhos, e o filho de Abraão discipularia seus filhos, e assim iria de geração em geração, para que dali viesse o descendente de Abraão, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. E Gálatas 3 nos revela que está falando de Jesus Cristo. Abraão, amigo do Senhor. 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Deus anuncia a destruição por causa do pecado, uma sociedade adoecida pelo pecado. Só que aí Abraão começa a interceder por Ló. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse... Uma pausa aqui, irmãos. Uma pausa aqui. Eu não sei se você já pensou nesse versículo aqui. Eu já pensei, né? Principalmente nessa leitura eu também pensei nisso. Ele fala... de 50 faltarem 5. Aí como é que o Senhor responde? 45. Eu não sei se você já pensou, rapaz, Deus sabe matemática, né? Porque Abraão fala, faltando 5 de 50. Deus responde, 45. É óbvio isso, né? Claro. Faz parênteses, irmão, só um parênteses, tá? Perdoa o seu irmão. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse:
não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Pensa comigo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, sim ou não? Então não tinha nem 10 justos ali. Você está entendendo? Não tinha nem 10. E aí, eu quero ler com você, no capítulo 19, que nem na casa de Ló. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E por que esse olhar para trás é significativo? Nós vamos ler mais à frente. Porque, através do anjo, Deus mandou não olhar para trás. Quem desobedece a Deus está pecando ou não está? Está. Então, nem na própria casa dele. Na continuidade, você sabe da história do incesto, das filhas com ele, com a desculpa, para nós não perdermos a nossa descendência. Vão se converter. Dali vem os moabitas e os amonitas que contenderam com Israel durante bom período ali do Antigo Testamento, quase todo. Então, elas sabiam muito bem que tinha ainda Abraão, que tinha um monte de gente, mas porque ali para onde foram se refugiar não tinha, então vamos gerar descendente daqui. Não, isso é pecado. Nem na própria casa de Ló. Uma cidade adoecida pelo pecado, irmãos, literalmente. Só Ló era justo. Ninguém mais. E vá comigo em 2 Pedro. O Espírito Santo, através de Pedro, dá um testemunho de Ló. Na segunda carta, Pedro está falando dos perigos dentro da igreja. Na primeira ele fala dos perigos externos, do sofrimento por conta das coisas externas. Na segunda ele fala dos sofrimentos por conta das questões internas na igreja. E aqui no capítulo 12 ele está pontuando sobre falsos mestres, enganadores, e dizendo do juízo que eles teriam, dando alguns exemplos. Aí ele cita o exemplo dos anjos, que haviam pecado, da geração de Noé. Aí ele entra no versículo 6, diz assim: e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Peraí. Deus, por meio do Espírito Santo, usando Pedro, está dizendo que Ló de fato era justo. E dizendo que Ló se enfadava da vida de pecado ali daqueles habitantes. Então Deus está dizendo que Ló não aceitava o pecado daquela cidade. Tá? Continuando. Homens abomináveis, Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim
sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Só até aqui o 9. Então a Bíblia está dizendo que Ló não aceitava aquela vida. Aquela sociedade pecadora. Ele não aceitava. Aquilo afligia a alma dele. Doía no coração dele. E é isso que precisa acontecer conosco. Precisa doer no meu e no teu coração, irmãos. A prática do pecado na sociedade precisa afligir você e a mim. Jesus falou que seria como nos dias de Ló, e que o fogo desceu quando Ló saiu de lá. E por que Deus tirou ele de lá? Foi só porque Abraão intercedeu? É claro que não. Abraão intercedeu. Claro, temos que interceder. Mas era porque o próprio Ló, irmãos, o próprio Ló não se conformava com o pecado. Ló não, ele não somente ele andava longe do pecado, como ele não se conformava com a prática do pecado ao seu redor. Ele não aceitava. Aquilo afligia o coração dele. Ele entendeu que fez bobagem tendo ido para lá. Ele olhou para Campina, eu vou para lá, de pronto. Mas depois que ele estava lá, com certeza, irmãos, fez bobagem. Ele se afligia. Com certeza ele orava ao Senhor. Com certeza ele pedia perdão pela decisão errada que tomou, pela bobagem que fez. Doía no coração dele ver uma sociedade do mais novo ao mais velho, em toda a sociedade, de todos os bairros, toda a cidade, praticando o pecado. Aquilo doía no coração dele, irmãos. Ele não se conformava. Ele não apenas era um servo de Deus, como aquilo o afligia. Ele estava em meio àquela sociedade, mas ele não aceitava, irmãos. Assim nós precisamos ser. São esses que se arrependem, que andam em santidade, que não se conformam com o pecado do mundo. São esses que o Senhor vai resgatar. São esses que o Senhor vai livrar da ira. E é isso que nós não entendemos. Parece que, por nós congregarmos aqui, outros em outros lugares, que nós temos uma imunidade espiritual. Não, irmãos. Participar de um culto, ter uma Bíblia, saber palavras do evangeliquez, isso não te salva, mas nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé nele, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É nós correspondermos a essa mensagem de que Jesus morreu na cruz, ele precisou vir ao mundo, abrir mão da sua glória, vindo em forma humana, para que ele me salvasse e te salvasse do nosso pecado. São esses que Deus vai salvar. E nós nos enganamos, irmãos. Nós nos enganamos. Muitas vezes nós nos enganamos. Você já conhece meu testemunho, não preciso contar agora aqui para você que você sabe. Nós nos enganamos, irmãos. Mas Ló, ele se afligia e o próprio Deus deu o testemunho dele, igreja. Então, como? Diante disso, como então agir nesse tempo que é o tempo da proximidade do retorno do Senhor? Eu vejo aqui algumas características que eu quero acompanhar com você. Primeiro, dos versos 6 a 11. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló,
e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. A primeira característica, irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é o inconformismo. Olha o que os homens da cidade falaram. Vem cá, você é estrangeiro aqui na nossa terra, você quer ser juiz em tudo? Ou seja, Jó os confrontava, irmãos. Você quer ser juiz em tudo agora? Jó confrontava o pecado. Ele não se conformava, ele confrontava. Então a primeira coisa é o inconformismo. Você não pode aceitar, irmãos. Você não pode ser complacente com o pecado na sua vida. Jesus nos ama, provou o seu amor quando morreu por nós. Só que, ao mesmo tempo, irmãos, Jesus nos confronta, nos chama ao arrependimento. A cruz nos chama ao arrependimento. A cruz não é apenas demonstração do amor de Deus, mas é um chamado ao arrependimento de pecados. Você e eu precisamos nos arrepender. Não nos conformarmos com as práticas que ainda cultivamos na nossa vida. Não pode se acomodar, irmão. Não pode. Jesus morreu por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Não podemos ser coniventes, nem coniventes com o pecado daqueles que estão próximos a nós, que temos conhecimento, não, irmãos. A Bíblia fala aqui claramente, quereria ser juiz em tudo, porque Ló os confrontava, irmão. Tem que confrontar. É seu filho? Confronte. Em amor, mas confronte. É sua esposa? Confronte. É seu marido? Com sabedoria, com jeito, mas confronte. É seu irmão? Confronte. É seu pastor? Confronte em amor, mas confronte. Se você estiver vendo que eu, por exemplo, estou vacilando, me confronta, irmãos. Não me deixa para o inferno, não. Me chama no canto e vem cá, meu irmão, vamos conversar? Olha o que a Bíblia diz, olha o que você está fazendo. Me confronta, eu rogo a você, te dou essa liberdade. A Bíblia te dá essa liberdade, mas eu também estou te dando essa liberdade, não se constranja, me confronte em amor. Precisamos confrontar. É no trabalho? Confronte. Confronte. Segundo, versículos 12 e 13. Eu vejo que é sermos expostos à verdade do Evangelho. Então disseram aqueles homens a Ló, que eram os anjos: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. A demonstração da misericórdia. Mas o versículo 13: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A ira vem. Então ele foi exposto à verdade do Evangelho, que Deus nos amou para nos salvar da ira. A ira vem, por isso Jesus morreu para nos salvar. Tem escape, tem livramento, tem o desviar da ira de Deus, mas a ira vem. Nós precisamos ser expostos a essa verdade continuamente. Terceiro, versículo 14, na parte A. Eu vejo que é você anunciar o Evangelho. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Irmãos, nós precisamos alertar essa sociedade adoecida pelo pecado de que a ira de Deus vem, irmãos. Nós precisamos alertá-los. A maior demonstração de amor ao próximo é você alertá-lo, é você expor o evangelho bíblico a ele. As pessoas precisam ser alertadas. Quarto, no mesmo versículo, mas na parte B: foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. O crente tem que aprender a suportar a perseguição, irmãos. E seremos muito. Observa o ambiente no seu país e você sabe disso. Tem que aprender a suportar a perseguição. Estamos preparados? Quinto, versos 15 e 16. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te,
Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Ló aqui ele foi meio letárgico em tomar a atitude de sair, mas o texto é muito claro em dizer que Deus manifestou a sua misericórdia a ele. Sabe o que eu vejo aqui? É que nesse momento, na iminência do retorno do Senhor levar a sua verdadeira igreja com ele, e da ira de Deus ser derramada, você e eu não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar na nossa vida religiosa, digamos assim, mas nós confiarmos na misericórdia do Senhor, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Não é porque você tem uma vida, uma caminhada evangélica, entre aspas, tá? Mas é porque o Senhor manifestou a sua misericórdia sobre nós. Não é por nós, mas é pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. Não é porque você é bonzinho, você faz as coisas certas, porque não. Você é mau, assim como eu sou mau. Jesus disse isso claramente. Toda a palavra diz isso, aliás. Nós somos maus. Não há um justo sequer, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Confie, tenha uma verdadeira fé, confiando na misericórdia do Senhor. 6º, versículo 17, é tirar o foco do terreno, porque o versículo diz: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ló poderia ter ficado olhando para trás, a esposa olhou, ele não. Ele poderia ter parado na campina. Ah, essa campina maravilhosa que meus olhos viram. Que lugar, que ambiente natural gostoso para viver. Ah, dá até para tolerar ficar aqui nesse mundo, mesmo diante desse pecado dominando a sociedade. Poxa, lembrei até do nome de uma novela que tinha, né? Eita, mundo bom, que maravilha. Ele poderia ter feito isso. Mas Deus foi muito claro em falar: tira o foco daí. Nós precisamos tirar o nosso foco daqui da terra, irmãos. Isso aqui vai passar, irmãos. O nosso foco precisa estar na salvação, na redenção verdadeira, que é em Cristo Jesus. É estarmos habitando com Deus para sempre. Tirar o foco. Em último lugar, é mantermos uma vida de oração. Porque do versículo 18 ao 23 diz assim: e Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Ló resolveu desenvolver ali um diálogo com o Senhor. Ele mesmo orar. Ele mesmo falar com o Senhor. E eu vejo aqui a importância de uma vida de oração. Em meio a essa sociedade adoecida pelo pecado, irmãos, nós precisamos fazer algo a respeito disso. Nós não podemos nos moldar a tudo isso que tem acontecendo. Se de verdade você ama Jesus, se de verdade você quer morar a eternidade com Deus, você precisa, e eu, nos arrependermos dos nossos pecados.
para a glória de Deus. Amém? Quero orar com você. Pai, eu coloco o meu coração diante de Ti, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, que também estiverem apresentando o coração diante de Ti. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedir perdão porque em meio a essa sociedade tão adoecida pelo pecado, nós também temos a natureza do pecado, mas é possível, Pai, nós não andarmos na prática do pecado, porque sabemos que Jesus rendeu a sua vida preciosa, derramou o seu sangue naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Como então, Senhor, poderíamos nós permanecer nessa prática? Aquilo que nós não temos conseguido, Pai, eu sei que Teu Espírito é poderoso para nos ajudar a vencer, a resistirmos às tentações, a abandonarmos as práticas, ó Pai, vivermos para a Tua glória. Eu sei que é possível, Senhor. Então somente ajuda, Senhor. Ajuda naquilo que ainda não conseguimos abandonar. Ajuda-nos, Senhor, a dizermos não às tentações. Ajuda-nos, Senhor, a nos contentarmos com Cristo Jesus e não com as coisas desse mundo que nos levam ao pecado, Pai. Que o nosso contentamento, que o nosso prazer não seja o pecado, Pai, mas que todo o nosso prazer esteja lançado, depositado em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus seja o nosso contentamento, Senhor. Que Jesus seja o suficiente para nós. Que a luz mais brilhante que o sol ao meio-dia, Senhor, a sua luz resplandeça sobre as nossas vidas, muito mais do que esses brilhos, ó Pai, opacos, Senhor, do que as campinas desse mundo oferecem. Ajuda o Teu povo, Senhor, a encontrar prazer em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos satisfazermos em Ti, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a praticarmos o nosso sacerdócio pessoal, diário, Pai, em oração, em meditação na Tua palavra, em jejum, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida em adoração, Pai, em rendição a Ti, todos os dias. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado, não orgulhoso. Ajuda-nos a liberar o perdão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a colocarmos em prática a Tua palavra, que não apenas é santa e nos chama a santidade, mas ela é poderosa para nos transformar, Senhor. Ajuda-nos para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, que nós nos refugiemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós nos abriguemos nele, Senhor, e não nos títulos de cristãos, de discípulos de Cristo, de evangélicos ou de qualquer coisa que tenhamos, mas ajuda-nos, Senhor, a nós refugiarmos em Ti, para a glória e honra do Teu santo nome. Assim nós oramos, gratos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.